Está no ar o programa Na Boca do Monte. Hoje nós vamos falar sobre gravidez na adolescência. Segundo dados do governo federal, a cada ano no Brasil, 20% das crianças que nascem são filhas de adolescentes. Confira agora uma reportagem de Francine Boijink com um relato de uma jovem que está passando por essa situação. Eu descobri por causa que eu fiquei grávida tinha 16 anos, daí eu perdi um primeiro nenê em julho. Daí, por causa que eu tava com a doença do gato agora, só que daí melhorou, daí eu decidi engravidar de novo, daí eu engravidei. Quando foi gravada a reportagem, esta menina de 17 anos estava no 3º mês de gestação. Pra mim vai ser fácil, por causa que eu ajudei a mãe a cuidar de todas as gurias, aprendi certinho como é que faz tudo. E pra mim vai ser bom. A adolescente parou de estudar no 2º ano do ensino médio. No Brasil, em 2008, segundo estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 75,7% das meninas entre 12 e 17 anos que tinham filhos não estudavam, enquanto que este número de evasão escolar era de 6,1% em meninas dessa faixa etária que não tinham filhos. Nesta ONG, em Santa Maria, entre os trabalhos realizados está a prevenção da gravidez na adolescência. Além disso, é dado também o apoio para as mães que tiveram os filhos nesta etapa da vida. Nós temos várias crianças, filhas, né, de adolescentes que não passaram por nós, até porque o nosso programa aqui é desde 2005. Mas que pelos relatos e pelas fichas que a gente tem, que nós temos uma ficha de matrícula, né, no programa, nos comunicaram que a gente engravidou muito cedo, tivemos nossos filhos muito cedo, e a gente procura apoiar essas pessoas, inclusive se a gente sabe que essas mães voltarem a engravidar, o apoio com palestras, o apoio junto ao posto de saúde para fazer um pré-natal. Esta psicóloga fala sobre o que leva uma menina a querer ser mãe mais cedo. Nas camadas populares, o que a gente tem percebido é que outros projetos de vida que sejam viáveis não estão acontecendo. Por exemplo, escolarização, né? Ter uma profissão, pensar outros projetos de vida. Nas camadas médias, a gente tem percebido assim, que há, mas é muitas vezes o descuido e não o desejo, a vontade ou o planejamento dessa gestação. Bem, tem exceções, a gente não pode generalizar. A gente tem que considerar sempre dentro de um contexto familiar, num contexto social, econômico, cultural, histórico, né? Nós estamos aqui como apoiadores, né? Nós podemos mostrar o caminho, mas quem vai trilhar o caminho são eles mesmos. Hoje no estúdio nós conversamos com Eliane Socal, responsável técnica pela política de saúde do adolescente da Secretaria de Município da Saúde. Nós recebemos também a psicóloga especialista em psicoterapia de casal e família, Silvia Espessato. É depois do intervalo, nós já voltamos. Para desenhar a vida é preciso nascer. Para viver a vida é preciso saber amar, dar carinho, fazer acontecer. Colorir a vida é renascer. Doação de órgãos, pinte essa mensagem. Por iniciativa, viva sem álcool e drogas. Alterações comportamentais e culturais são representativas de um usuário de álcool ou de drogas ilícitas. O ser humano precisa de iniciativa para que a saúde do planeta também seja efetiva em seu interior. Há somente vantagens em dominar todas as suas ações, não perder o juízo, nem o direito de bem viver. A iniciativa não deve ser a hora de recomeçar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Sonho,
esperança, realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Hoje estamos falando sobre gravidez na adolescência. Aqui no estúdio, Eliane Socal, da Secretaria de Município da Saúde, e a psicóloga Silvia Spessato. Bom, primeiramente agradeço a presença de vocês, sejam bem-vindas ao programa. Obrigada. Eu começo fazendo uma pergunta para as duas, então. A que vocês duas atribuem essa gravidez na adolescência? Está atribuída a quê? Falta de informação, falta de orientação dos pais em casa? Pode começar então, Silvia. Essa questão assim do acontecimento da gravidez na adolescência, ela é um pouco mais complexa do que a gente dizer que a questão é a família, a questão é o poder público, é a falta de informação, né? O que eu sempre me remeto, assim, quando eu começo a pensar em questão de família é o que fez, ou a serviço de que está aquela gravidez naquela família naquele momento. Sempre, né? Uma pergunta, assim, que eu parto do princípio. Então, assim, esse é serviço de que a gente pode responder de várias formas, né? Então, pode ser desde as questões de uma falta de perspectiva, onde ser mãe é a identidade máxima que essa adolescente vai conseguir, né? Algumas camadas um pouco menos favorecida, ela vai conseguir uma identidade, né? Sendo mãe, sendo respeitada, liberdade, muitas vezes. Em outros casos, eu acho que entra muito também a questão do adolescente, que ele sempre acha que isso não vai acontecer com ele, né? É só uma vez. Então, existe isso, é natural, isso faz parte dessa fase da adolescência, a onipotência do adolescente, né? De achar que comigo não vai acontecer contigo, comigo não, né? Então, se é que a gente pode chamar isso de um sem querer, né? E também existem outras formas, assim, no sentido que vão entrar mais na veia da família. Qual é o significado que essa adolescente está dando para o nascimento dessa criança? Por quê? A serviço de quê? É para chamar atenção? É para dizer, cuidem dessa criança e me esqueçam, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que a questão da gravidez na adolescência permeia muito por isso, né? A serviço de quê que está essa gravidez? E aí a gente vai avaliando caso a caso para poder responder melhor. Mas essas seriam algumas das opções que eu passaria e que me vem à cabeça assim nesse momento. Eliane, tu concorda? Concordo plenamente com a Silvia, e essa questão, assim, enfatizo das características do adolescente, né? E ele tem, assim, uma característica da onipotência, de tudo com ele não vai acontecer, né? Então, essas características estão muito presentes, e a questão, assim, da escola, da família, o adolescente ainda ele tem que ser cuidado, ele tem que ser visto, ele precisa, né, de limites. Então, mesmo ele achando que não, ele brigando, né, ele esperneando como uma criança, né, que bate o pé, né, o adolescente ainda precisa disso. Então, esse entendimento, né, que ele tem que ser cuidado é muito importante. E a gravidez na adolescência, assim, ela acontece por trás disso, ou primeiro, né, vem as doenças, né? Então, o nosso papel é evitar, antes de tudo, né, as doenças sexualmente transmissíveis, a AIDS está aí, a hepatite está aí, né, e às vezes só a pílula, né, que é um dos métodos, às vezes não é a coisa mais importante, né? Bom, Eliane, já que tu é da área de saúde, que tu tocou nesse assunto agora, a gravidez muito precoce, ela pode apresentar algum risco ou à mãe ou ao bebê? Essa é uma das coisas, assim, que preocupa, principalmente, assim, no pré-natal. Quanto menor a idade, a gente está vendo, né, que ao passar dos anos, a gente vê crianças, né, que a gente pode dizer, a adolescência começa aos 10 anos,
pela Organização Mundial de Saúde, né, dos 10 aos 19. Então, a gente vê, assim, adolescentes 12, 13 anos, elas estão menstruando mais cedo, engravidando. E o corpo, a fisiologia, né, do corpo da adolescente não está preparada. Então, hormonalmente, né, o metabolismo, então pode trazer vários malefícios para a adolescente e para o bebê também, partos prematuros, né? Então, uma série de coisas. É uma gravidez de alto risco. Certo. Bom, nessa temporada de 2012 do Na Boca do Monte, nós fomos às ruas perguntar às pessoas, à população de Santa Maria, se eles têm alguma pergunta, então, sobre o tema. Convido vocês a gente assistir a primeira pergunta, então. Gostaria de saber como que a gente aborda, qual a melhor idade, como a gente começa a tratar o assunto sobre gravidez na adolescência. Silvia, essa menina me contou, então, ela é mãe, ela tem uma filha, se eu não me engano, de 11, 12 anos, e ela perguntou de que forma ela pode abordar esse tema em casa e qual é a melhor idade para começar a fazer isso. Essa realmente deve ser uma preocupação dela, né? Tu me disseste que ela foi mãe adolescente, isso, né? Uma das maiores incidências de uma adolescente grávida é a repetição, né? Ou seja, geralmente são pais que também tiveram uma gravidez precoce, né? A partir de quando que eu falo sobre a gravidez na adolescência? Olha, Rômulo, eu voltaria um pouquinho mais atrás e falaria sobre sexualidade em si, né? A sexualidade a gente fala sempre. Não existe um ponto aonde, bom, menstruou, vou falar sobre método... Bom, daí tu está falando sobre métodos contraceptivos. Mas como lidar com o corpo, né? A questão de que o corpo é um objeto de prazer, isso é desde muito cedo, né? Então, assim, as pessoas têm dificuldade de lidar com isso, né? Os pais negam muito essa questão da sexualidade, mas a criança nasce com um corpo de prazer, sim, né? Então, ela tem prazer, muitas vezes tu percebe uma criança se tocando, né? E os pais dizem que é coceira, ou dizem para parar com isso, enquanto eu poderia dizer para o meu filho, assim, que aquilo é prazeroso, mas que existe um momento... que ele pode fazer no quarto dele, que isso não é uma coisa que cabe ele fazer assim na frente dos outros porque é algo privado. Claro que tu vai explicar privado para uma criança de uma outra forma. Mas a questão da sexualidade a gente começa desde sempre a falar, né? E assim se torna um assunto natural, não existe uma data, né? Desde pequeno eu ensino meu filho ou a minha filha que a sexualidade existe sim, que eu estou pronta para recebê-la dentro da minha família, né, que ela não vai se sexualizar de uma hora para outra. Tá certo. E existem casos, né, de famílias que não abordam esse tipo de assunto em casa. É papel da escola também fazer isso? Vocês acreditam que sim? Eu acho que é uma continuidade. Né? Se ela tem esse diálogo em casa, né? Hoje em dia se fala da interdisciplinaridade, né? Das matérias já inserirem, né, nos seus conteúdos e trabalharem a promoção da saúde, a prevenção da saúde. Então, não diretamente sobre sexualidade, sobre gravidez, como a Silvia disse. Eu penso que a escola pode trabalhar indiretamente, assim, ó, com afetividade, né, afetividade, o abraço, né, as interrelações, né, o toque, né, o companheirismo, ela trabalhando com essas relações, né, entre os colegas, consequentemente a criança ou o futuro, né, a adolescente vai ter uma relação, né, entre casal, né, mais satisfatória, né? Eu penso que isso é interessante. Tá certo, vamos assistir a mais uma pergunta então. Eu gostaria de saber qual é o papel da família para ajudar as mães adolescentes. Silvia, como a família então pode apoiar essas adolescentes? Essa aí eu tenho que respirar fundo, né? Porque existe como ela pode, como ela deve e como ela consegue. Enfim, isso é uma coisa que vai
permeando, é muito complicado, né? Assim, no sentido de que cada família tem a sua vivência, tem os seus legados, tem os seus mitos, os seus tabus, as suas crenças, e cada família tenta abordar de uma forma. Eu já vi assim, as famílias abordarem das formas mais complicadas, mais dolorosas, até algumas outras famílias que são mais flexíveis, de uma forma de viver em geral, e que conseguem lidar com isso de uma forma melhor. Porque, na verdade, nós vamos entrar assim, de que forma eu vou ajudar o meu filho adolescente que está passando por essa, digamos, dificuldade, porque não há maturidade emocional para ser mãe na adolescência, né? Então, de que forma eu vou ajudar ele de forma que ele não... o meu neto não se torne meu filho, né? Que eu não tire essa responsabilidade do meu filho. Isso vale tanto para o menino quanto para a menina, né? Porque se fala muito nessa questão do feminino grávido, né? Mas e o menino, né? Que também entra nesse papel de pai. Também tem as suas responsabilidades. Também, né? Então, eu tenho que cuidar para eu não fazer uma adulta antes do tempo, né? E, ao mesmo tempo, responsabilizá-la pelaquela ação, né, que ela teve, as consequências de ser uma mãe na adolescência. Então, é no dia a dia, baseado em conversas, que eu vou conseguir dizer que, bom, essa gravidez talvez fosse esperada, muitos pais esperam ser avós, né? Veio num momento que talvez não fosse o melhor, né? Então, o que eu vou fazer com isso, né? De que forma eu vou lidar? Então, através da conversa com o jovem, ele mesmo chega e diz assim, ó, tá pesado, tá complicado, tá sofrido. E aí eu alivio, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho que responsabilizar, né? Fazer com que ele assuma, ou ela assuma, esse filho. Né? Silvia, quando se fala em depressão pré ou pós-parto, pode acontecer com mais como vou dizer, com mais incidência em mães adolescentes por essa falta de maturidade que tu comentaste agora? Na verdade, né, a gente, uma das questões emocionais que a gente discute na gravidez, assim, é sobre a depressão pré, pós-parto, né? Mas existem outras N patologias que a gente pode falar. E na adolescência, sim, todas essas patologias podem ser muito mais agravadas, inclusive assim, a questão de desencadear alguns surtos psicóticos em função da imaturidade. Eles não têm labilidade emocional para lidar com essas questões. E sem apoio, a probabilidade aumenta os números alarmantemente, assim. Com certeza, sim. Tá certo, então nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais Na Boca do Monte. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Por princípio, não deixe luzes acesas. A luminosidade de que o mundo precisa é a clareza dos seres. Deixe que a natureza seja fonte de luz por meio de seus princípios ecológicos. Permita que ela irradie a sua energia. O brilho aparente e natural é grandioso, próprio e não pode perder a sua evidência para uma fonte artificial. Sempre que possível, não deixe luzes acesas. Estamos de volta e conosco aqui no estúdio para falar sobre gravidez precoce, a responsável técnica pela política da saúde do adolescente, Eliane Socal, e a psicóloga Silvia Spessato.
Bom, eu pergunto para ti agora, Eliane, quais são os trabalhos que a Secretaria de Saúde vem desenvolvendo nas diferentes localidades de Santa Maria quando o assunto é gravidez precoce? A Secretaria assim, da Saúde trabalha praticamente assim, com as políticas de saúde. Né? Nós temos no núcleo da atenção básica políticas de saúde da mulher, da criança, do adolescente e também assim, a política da HIV/AIDS. Então, todas essas políticas trabalham interligadas, né? E as unidades de saúde, os setores que trabalham com os usuários, né, com a população em geral, atendem, né, fazem ações atendendo o público em geral, então inclusive as adolescentes. Não tem trabalho específico. Era isso que eu ia te perguntar, específico nesse assunto ainda não. Com adolescentes não. Nós temos então desde o ano passado a política de atenção à saúde do adolescente. Aqui estamos trabalhando, traçando ações, né, específico para esse público. E uma delas é a implantação da caderneta, que está sendo, né, trabalhada mais intensificamente esse ano. A caderneta do adolescente, assim que ela se chama? Do adolescente e da adolescente. De adolescentes, né? A caderneta masculina e a feminina. Então, com isso, nós estamos traçando então, ações para esse ano, que é específico, né, para esse tema adolescente, que é a implantação das cadernetas nas unidades, todas as unidades de saúde, né, estratégia de saúde da família, que daí cada unidade se programa como implantar, entregar a caderneta para o adolescente junto com as escolas, né? E a Secretaria está assim, ó, com capacitações com os profissionais de saúde, né? Nós estamos com 2 capacitações previstas. Nós estamos também com um encontro para pais e responsáveis para os adolescentes, né, do município, também para ao longo desse ano. Temos, então, também previsto um encontro para meninos das escolas municipais e estaduais, então, representantes de séries, né, anos representantes, para depois eles serem formadores de opiniões. Então, a gente está querendo parcerias com algumas instituições para poder fazer, porque como o foco, né, geralmente é a menina, né, a orientação é para as meninas, nós queremos trazer um menino, né, e também uma outra capacitação que a gente quer trazer a educação, né? A educação, os professores para trabalhar com essas questões da saúde, de fluxograma, né? Para onde encaminhar, como fazer. São as nossas metas para 2011, né? 2012 da política. E como essas pessoas podem ficar informadas de datas, Eliane, para participar dessa capacitação ou para ter acesso às cartilhas, às cadernetas? As cadernetas indo às unidades de saúde, né? Nas unidades de saúde que pertencem, né? na região, no bairro, né? Na região que pertence. E essas capacitações, esses encontros, esses eventos serão divulgados, né? E o público-alvo serão, né? Informado, né? Será informado. Então, são eventos, né? São encontros que a gente tem previsão, né? Está lançado, né? Esse desafio. E ao longo de 2012, outro desafio que é também uma meta é fazer um site junto ao o site da prefeitura, né, da saúde do adolescente, em que as escolas possam acessar,
né, as escolas do município, do estado e outras pessoas também acessarem e os adolescentes, os alunos possam trabalhar dentro das disciplinas, dentro, né, todas as escolas estão, né, com informática, com internet, sim, né, trabalhar dentro dos conteúdos, né, dentro das disciplinas, matemática, ciências, geografia, né, com esses temas. Só que isso também precisamos, né, de parcerias, Claro. de outras secretarias que nos dê todo esse apoio. Então, é mais ou menos esse trabalho. Tá certo. Já que tu puxou nesse assunto, Eliane, eu pergunto para a Silvia agora. Tu falaste da responsabilidade dos pais, né? Em muitos casos, né, Silvia, esses pais desses bebês, dessas adolescentes, também pertencem à mesma faixa etária, também são adolescentes. Qual é o papel deles? Como eles devem tratar esse tipo de assunto? Eu estava pensando agora, enquanto a Eliane estava falando, nessa relação de que políticas públicas para, né, para prevenir a gravidez na adolescência e é focada menina, o pré-natal e o pai, né? Some do assunto, quase. Enfim. Então, no caso de uma gravidez na adolescência onde os dois são adolescentes ou o pai é adolescente, né? O mesmo cuidado que eu vou dar para minha filha, eu também teria que dar para o meu filho, né, que está sendo pai precocemente, né? Então, ele não vai envolver tanto as questões do corpo, né? Porque a mudança toda que acontece é no corpo da mulher, mas esse menino também vai ser responsabilizado, né, no sentido, vamos imaginar assim que fossem dois pais adultos. Quando a gente vai ter um filho, a gente programa com quem é que vai ficar, com quem é que não vai ficar, como que nós vamos fazer, como que vai ser a educação. Então, que se converse sobre isso, que se compareça aos pré-natais, né? Isso não significa uma união estável, né, desses dois adolescentes, mas para ele acompanhar, porque isso também precisa ser trabalhado esses 9 meses na cabeça dele. E que ele possa assumir essa criança 50%. Financeiramente, emocionalmente. Então, não é só a menina que deixa de sair, deixa de estudar, ou enfim, que esse menino também possa fazer isso. E na falta, claro que sempre com o apoio dos pais, né? Na verdade, talvez esse menino não vá ter uma condição financeira de ajudar essa mãe. Então, eu como mãe, como responsável desse adolescente, eu vou ajudá-lo, né? E, na verdade, são duas famílias que vão ter que, de uma forma, em função de um bebê, estão unidas, né? Então, responsabilizando e aliviando quando possível, né, esses dois adolescentes. A forma é a mesma, né? A mesma coisa que eu faria pelo meu filho, né? Bom, tu é responsável, esse final de semana é tu que fica com o fulaninho, com a ciclaninha. Ah, mas eu tenho tal coisa para fazer. Bom, mas esse é o teu final de semana, eu posso te dar uma ajuda. Então, é da mesma forma. E eles têm que estar emocionalmente fortes para que isso também não interfira na vida social deles, com os amigos, com a escola. Rômulo, vai interferir. Interfere, na verdade, né? Vai interferir e tem que interferir, porque eu não posso fazer de conta que nada está acontecendo, né? Eles fizeram um outro ser. Então, eu posso diminuir o impacto disso, não precisa ser algo tão traumatizante. Para que isso não traga prejuízo, né? Tanto é que assim, o índice da segunda gravidez na adolescência nos Estados Unidos baixou 48%. Né? Em função de quê? De haver a responsabilidade, né, por esses pais, ou seja, como que eu faço com isso, né? Porque a incidência era justamente das meninas terem outro filho. E geralmente nunca é do mesmo pai, né? São pais diferentes. Então, tem que se responsabilizar? Tem. É complicado? É. Vão ficar marcas? Vão. Agora, se isso vai ser um trauma, não necessariamente. Tá certo. Vamos acompanhar então mais uma pergunta agora. Eu gostaria de saber qual o papel do poder público para auxiliar as adolescentes grávidas. Vem de encontro com o que a gente estava falando agora. De elaborar, né, políticas públicas e favorecer o acesso, né, desse público a essas ações, né, favorecer que essas adolescentes cheguem
a esses serviços, a esses profissionais, né, favorecer que esses profissionais se comprometam, né, ao assunto, se comprometam nessas questões, né, que auxiliem a adolescente, né, que entendam a situação, né, e não mais um caso, né, que tentem encaminhar, que tentem realmente, não, como a Silvia falou, resolver, né, não tem uma solução, assim, uma receita para o problema, né, mas pode o psicólogo amenizar um pouco, fazer entender, né, a situação que está vivendo, né, o enfermeiro acolher na consulta de enfermagem, o médico fazer o seu papel, o nutricionista, né, ajudar, enfim, fazer a referência, a contraferência, ela fazer o pré-natal mais adequado possível, né, trazer o pai, trazer a família, enfim, falando no aspecto, né, da saúde ali, e outros órgãos, né, que fazem parte, né, eu acho, quando ela coloca, né, o poder público. Vamos então assistir a próxima pergunta. Quero saber se existe em Santa Maria algum lugar que dê assistência psicológica para adolescentes com filhos. Eu acho que em Santa Maria, assim, ó, tem o ambulatório, né, de saúde mental, que nesse caso, adolescentes passam primeiro. O fluxo funciona assim, ó, ela chega numa unidade de saúde, né, se o profissional vê que há necessidade, né, de encaminhamento a um profissional da área, né, de psicologia, esse profissional encaminha, né, ao ambulatório de saúde mental. Tu me contou, Silvia, antes do programa, que existe um outro lugar que tu conhece também? Na verdade, assim, existem vários serviços gratuitos em Santa Maria que podem ser de atendimento individual. As próprias universidades, a UFSM tem, a Unifra, né, enfim, Umbra, né? Várias universidades fazem esse atendimento individual. Agora, também existe um serviço gratuito que é novo em Santa Maria, que é de atendimento familiar, né, e aí constitui mãe e filha, mãe e vó, enfim, né, o importante é que vá mais alguém da família que constitua esse vínculo familiar, que é o CESF, ali na Alameda, Buenos Aires, em frente ao Hemocentro, né? Lá tem uma clínica escola de atendimento gratuito, né? E que é para atendimento familiar, né? O requisito deles é que a família vá à terapia, porque é um centro de formação de família. Tu pode nos explicar um pouco desse conceito de família, então, que tu estava comentando com a gente, então, antes do programa? Inicialmente é um pouco diferente, assim, da nossa cultura, porque a gente vai num casamento e aí o padre já fala, né, dessa nova família. E, na verdade, em termos de psicologia, nós consideramos que um casal é um casal. E pai e filho, filho e mãe, um casal com filhos, isso é uma família, né? Então, essa seria uma diferença básica, assim, né? Existe atendimento de casal e atendimento de família. As pessoas acham que precisa de todo mundo, né? Não. Indo a mãe, a filha, o pai, o filho, enfim, isso já constitui um atendimento familiar, né? Mas um casal ainda não é uma família. A partir do momento que eles têm filhos, né, um casal é um casal e uma família a partir do surgimento dos filhos. Eliane, tu pode nos falar um pouquinho, voltar um pouco no assunto, mas nos falar como é esse material da caderneta do adolescente, o que está incluso nele, ele é educativo, como é? A caderneta, ela é do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde que elaborou, né, confeccionou, lançou. Material, assim, ó, muito bem elaborado, material graficamente muito bom. O objetivo dela é substituir,
vamos dizer assim, o cartão da criança, ou a caderneta, o passaporte, que a gente chama da criança. Aos 10 anos, a criança, o adolescente, né, essa transição para de usar a caderneta da criança e passa a usar a caderneta do adolescente. Então, a caderneta do adolescente tem a masculina, a feminina, do menino, da menina, e ali, além dela ser informativa, né, tem várias informações, então tem dados de identificação na caderneta, depois fala do Estatuto da Criança e do Adolescente rapidamente, né, tem algumas questões sobre sexualidade, das doenças sexualmente transmissíveis, enfim, vários temas e espaço para cada profissional, né, que o adolescente vai ser atendido, ou, né, então, da menina, por exemplo, ela vai ser atendida pelo médico, vai à consulta médica, o médico pode fazer algumas observações. Pelo enfermeiro, a consulta de enfermagem, nutricionista, odontólogo, né, o psicólogo faz algumas anotações. Tem ali a tabela, né, do dia, mês, a cada mês, né, da menstruação dela, enfim, as vacinas, né, o calendário vacinal, e medida, peso, estatura, enfim. Né, fazer um acompanhamento mais próximo. Um acompanhamento. Então, ela segue o acompanhamento, porque uma das coisas, assim, o adolescente, ele não procura a unidade de saúde. Ele procura quando ele tem uma amidalite, uma dor de cabeça, né, um problema dentário, que são as causas, né, mais comuns de doença. Vamos dizer, ele não procura lá para receber uma orientação, né, para promoção, para informação, né, para prevenir alguma coisa, para verificar a pressão dele. Ele dificilmente ele procura a unidade de saúde. Então, com isso, nós queremos dar continuidade, né, à prevenção, ou promover a saúde e prevenir doenças desse adolescente. Bom, tá certo, então a gente vai ter que encerrar o programa por aqui. Obrigado, Eliane, obrigado, Silvia, pela presença de vocês. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, eu agradeço também a você de casa pela companhia, e se você tiver sugestões para o programa, pode enviar um e-mail para a gente para tvunifra@unifra.br. Lembrando também que as edições do programa Na Boca do Monte estão disponíveis na internet. É só acessar pelo canal Unifra Online no YouTube. Voltamos daqui a 2 semanas. Até mais!